Então, queridos, boa noite. Estamos aqui juntos novamente, depois de 15 dias. Retomamos. Então, a gente vai começar, como sempre, né, com as nossas preces, a gente estabelecer a nossa motivação, principalmente a motivação de Bodhicitta e principalmente Guru Yoga, que são as duas práticas fundamentais, né, assim. E depois a gente vai fazer a prática de hoje. Eu escolhi, tendo em vista que agora a gente vai entrar num capítulo onde as perguntas do Grande Vacuidade Limitada vai ser uma pergunta que o Dujon Limpa vai apresentar o contexto da prática, ele vai apresentar vários detalhes assim do contexto da prática do Dzogchen que ele vai dar, né, assim, que ele vai seguir. Então, eu acho interessante a gente começar por uma prática de consciência da consciência, para a gente se afeiçoar com a base, que na verdade todo o caminho dessa fase um vai ser para a gente depois repousar na consciência substrato, que é o atingimento de shamatha, e depois para depois poder atravessar na fase 2 com vipassana para receber as instruções de apontamento para a consciência primordial. Aí a consciência é fundamental. Como ele vai nesse capítulo ele vai falar do contexto geral, assim, bom, a gente começa acho que essa terça e a próxima a gente faz, e na sexta eu vou repetir, a gente faz essa prática de consciência da consciência, para a gente dizer, se familiarizando, né? A gente já teve essas práticas preliminares de atenção plena à respiração, né? Aquelas as três práticas que a gente fez, do corpo inteiro, no abdômen, nas narinas, e a última foi a abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração, onde a gente começa então a chegar junto dessa experiência da consciência, né, de estar consciente, mas ainda como uma prática de atenção plena à respiração, na abordagem Dzogchen, a gente ainda tinha o foco em segundo plano na respiração. Agora, nessa prática de hoje, a atenção plena é a consciência da consciência. Então, a gente vai se ligar agora apenas na consciência, certo? Então, é só para a gente ir se familiarizando um pouco com isso. Depois, mais à frente, no capítulo seguinte, quando a gente terminar esse capítulo que ele vai dar o contexto, aí ele vai começar propriamente a, as instruções de tomar a mente como caminho, de fato, da fase um, certo? Aí a gente vai fazer as práticas como ele está indicando lá, né? Tá bem? Eu vou recuperar as práticas que o Lama já deu em outros retiros dessa fase um, né? E a gente vai acompanhando, tentando mais ou menos acompanhar, fazendo as práticas, né? Com o ensinamento, certo? Então, hoje, na próxima terça, a gente vai focar em consciência da consciência, e depois a gente vê o que vai surgindo aqui, a depender desse texto, dessa etapa dessa pergunta, que vai ser uma questão do contexto geral, e a gente vai olhar talvez outras coisas assim, importantes, né? Antes da gente chegar, então, no ensinamento da fase um, que vai ser na pergunta, a etapa seguinte do livro, né? Então tá, então podemos começar. Eu vou fechar os microfones. Alguém quer fazer mais alguma questão? Alguma colocação? Então tá. A gente vai ter a oportunidade ao longo do nosso encontro aqui. Então a gente vai começar pelas preces, para a gente purificar a nossa motivação e fazer Guru Yoga. Eu vou mutar vocês aqui, para a gente não ter interferência aqui na hora. Tá bom? Então eu vou compartilhar aqui as preces. Então, queridos, convido vocês então a trazer a atenção agora, a consciência para o corpo de vocês, onde vocês estão sentados. Solta as preocupações, expectativas. Deixa que a mente se abra para esse nosso encontro hoje, para a nossa prática. Para a gente receber as bênçãos, né, desses ensinamentos da linhagem. E a gente renovar, né, o nosso refúgio, Bodhicitta, com a nossa Guru Yoga. Então, diante de Guru Rinpoche, sentindo a presença de Guru Rinpoche, simbolizando a linhagem viva, né, desses ensinamentos desde o Buda Sakyamuni, passando pelo Tibete, no caso, né, Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche, chegando nos nossos mestres, em especial Lama Long Wallace, que é que faz a nossa conexão com esses ensinamentos de Dujon Limpa. Então, sentindo essa força da linhagem que aponta a nossa verdadeira natureza, inseparável da natureza de Guru Rinpoche, dos nossos lamas, né, de todos os Budas. Então a gente começa
refletindo rapidamente sobre os 4 pensamentos que transformam a mente como uma prática preliminar de estabelecer a nossa motivação, tomando consciência da situação que a gente está agora e de todo o potencial que nós temos à nossa disposição. Então a gente começa lembrando, né, da nossa vida humana preciosa, lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente fica completamente consciente de todas as causas e condições que se reuniram para a gente ter esse nascimento, né, nesse corpo humano com todas as qualidades, inteligência, mas principalmente por a gente ter encontrado o Dharma, a linhagem viva dos ensinamentos, né, e a gente poder praticar. Então a gente se alegra com essa condição, a nossa vida humana preciosa. E por fim a gente lembra, né, a seguir, né, a gente lembra da impermanência, a natureza impermanente de todos os fenômenos. A gente vê a impermanência sutil que acontece a cada momento, cada respiração, a cada batimento, tudo está mudando, até no nosso corpo, no universo. A gente também vê a impermanência mais grosseira das mudanças das situações, nossas relações, das nossas vidas. E a gente também vê, se lembra, fica claro para nós, que a gente vai se aproximar da nossa morte em algum momento. Essa manifestação, essa configuração, esse fenômeno da nossa experiência nesse corpo também vai cessar. Como tudo surge de causas e condições, quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Essa é a natureza dos fenômenos. Então a gente, se dando conta disso, a gente não perde tempo. A gente direciona nossas prioridades. A gente procura praticar a cada instante, transformar toda a nossa vida em prática. Pois a gente lembra da natureza interdependente das causas e condições, vendo que o universo, o ambiente, nosso comportamento, nossa mente, tudo se interconecta. Então, os fenômenos surgem independente de causas e condições. E aí a gente vê a importância do nosso comportamento para manter as nossas condições de prática. Então a gente cuida das nossas ações, buscando nos vincular em ações virtuosas e evitar ações não virtuosas. A gente manter as condições favoráveis para a nossa própria prática, fazendo benefício a nós e aos outros. Por fim, a gente vê a natureza de sonho do sofrimento, lembrando que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente estiver operando com essa mente que não reconhece a sua verdadeira natureza, a verdadeira natureza dos fenômenos, a gente vai operar com delusão, reforçando a dualidade de esse eu num mundo separado. Com isso surgem as aflições mentais, que levam às ações não virtuosas, que levam ao sofrimento. Então esse é o ciclo contínuo que a ignorância produz, e a ignorância e a delusão produzem. Então, o sofrimento ele é causado por essa mente em confusão. Então, sabendo disso, natural, a gente aspira, então, remover essa confusão da nossa mente para manifestar a sabedoria que é a base da nossa mente. E a gente vê que isso é uma... Então, ao nos recordar disso, surge em nós essa renúncia a essa inteligência do Sansara, e a gente aspira que a nossa mente possa voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente aspira isso para nós, mas para todos os seres, porque a gente vê que todos os seres têm essa mente, a mesma mente. Então tem o mesmo potencial. Então a gente aspira que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que eles estejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância, a delusão.
Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, que é a verdadeira paz, que vem com a lucidez completa. Então, olhando com essa motivação, né, com essa, incluindo todos os seres no processo do nosso próprio caminho, né, incluindo todos os seres como parte do nosso próprio caminho, então faz sentido a gente renovar o nosso voto, né, o voto de refúgio e o voto de Bodhisattva. O refúgio como o caminho verdadeiro, né, o Buda, o Dharma e a Sangha como o caminho verdadeiro de que vai nos levar a essa transformação. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Tsuki Choknam Lam Janchu Badu Dani Kyapsu Chim Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penchir Sangye Druparsho Sangye Chodan Tsuki Choknam Lam Janchu Badu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penchir Sangye Drupasho. Então, tendo renovado nosso voto de refúgio de Bodhicitta, agora a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, uma prece das 7 linhas, uma vez em português, 2 vezes em tibetano, pedindo para que Guru Rinpoche, né, se nos conectando realmente com o nosso coração, com a nossa mente, né, buscando realizar né, obter essa confiança de que a nossa mente tem a mesma natureza da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, e então a gente pede que todos os obstáculos para essa realização sejam removidos, obstáculos externos, internos e secretos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenu Genu Jansam Pema Gesa Dompolam Yasen Chogenu Drunim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadrukim Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Orgenu Genu Jansam Pema Gesa Dompolam Yasen Chogenu Drunim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadrukim Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Estão sentindo as bênçãos de Guru Rinpoche, que representa toda a linhagem, todos os nossos mestres, Lama Hala, Lama Santen, Lama Tsering, Mingyur Rinpoche, todos os nossos mestres nos ajudando, trazendo bênçãos para nós, total sabedoria e compaixão, para que a gente possa ter essa confiança de realizar a nossa verdadeira natureza. Então, com esse coração aquecido, com essa fé, essa confiança, a gente convida então o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz.
Desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, um espaço fundindo-se com espaço. É com essas bênçãos, então, dessa evocação de Guru Yoga que a gente faz no início dessa nossa prática, a gente então se prepara para a gente fazer a nossa meditação de hoje, que vai ser consciência da consciência, essa abordagem onde a gente vai se familiarizar com a nossa natureza mais profunda. Essa prática nos faz nos aproximar, né, da consciência mental, as qualidades da consciência mental, depois da consciência substrato e por fim da consciência primordial, que vai ser o caminho nosso. Então eu convido vocês a encontrar uma posição confortável, fiquem à vontade, podem desligar os vídeos. Então busquem uma posição confortável. Eu vou usar hoje o áudio do Lama Alam, conduzindo essa prática. Foi do retiro de 2019, lá no SEB. Foi um retiro presencial. Mas na sexta-feira eu vou repetir essa mesma prática, mas aí eu vou conduzir sem o áudio, tá bom? Na sexta-feira de manhã. Hoje eu vou usar o áudio, para a gente fazer a conexão com o Lama, trazer o Lama junto com a gente aqui, no nosso encontro hoje. Então, encontre uma posição confortável. E antes de começar, a gente então faz uma respiração profunda, soltando o ar estagnado, os canais sutis. E eu convido vocês a deixar o abdômen um pouquinho estendido, para que a respiração siga no seu fluxo natural, mas deixe esse abdômen um pouquinho estendido, que depois a gente vai ler na instrução, que depois da prática, que essa é a respiração do vaso, que é muito favorável para essas práticas de consciência da consciência. Então expira completamente, soltando o ar estagnado. Deixa o abdômen ficar um pouco estendido e respira naturalmente, deixando essa pequena extensão lá no baixo abdômen. Como se não tivesse uma conchinha no abdômen. Assim. Então, com isso, tendo encontrado, né, a posição confortável, soltado o ar estagnado e preparado essa respiração do vaso, a gente então vai iniciar a prática. This practice is really all about letting go. Essa prática é realmente relacionada a soltar. Releasing all distraction, releasing all grasping. Soltar todas as distrações, soltar toda a fixação. Relaxing more deeply than you've ever relaxed before. Relaxar mais profundamente do que você já relaxou na vida. But without losing the clarity of consciousness. Mas sem perder a clareza da consciência. Begin by settling your body in its natural state. Comece estabelecendo o corpo no seu estado natural. Relaxed, still and vigilant. Relaxado, quieto e vigilante.
Then utterly relax into your experience of breathing. E relaxe completamente na experiência da respiração. So much so that you release even the experience of I am breathing. Relaxe tanto ao ponto de soltar a experiência de eu estou respirando. And egolessly, simply experience the phenomena, the appearances of respiration taking place. E simplesmente, sem o ego, experiencie o fenômeno da respiração acontecendo. And luxuriate in this precious opportunity we have in this time together to simply let go for the time being of all your concerns about the future and the past. E para aproveitar o máximo dessa extraordinária oportunidade que nós temos aqui, procure soltar todas as preocupações com o futuro e com o passado. Release your past. Solte o seu passado. It's already gone. Ele já se foi. Release all thoughts about your future. Solte todos os pensamentos sobre o futuro. It hasn't happened yet. Ele ainda não aconteceu. And rest in what remains. E repouse no que resta. This present moment. No momento presente. Relaxed, still and clear. Relaxado, quieto e claro. Let your eyes be at least partially open. Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Let your awareness come out. Deixe a consciência ir para fora. If your eyes are closed, it's easy to feel or believe that you're inside your head. Se os seus olhos estão fechados, é fácil acreditar que a consciência está dentro da cabeça. But awareness is not inside anything. Mas a consciência não está dentro de nada. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência. The flow of mental awareness. No fluxo de consciência mental. Colors, shapes manifest your awareness. As cores, as formas se manifestam para a consciência. Sounds, smells, tastes. Sons, cheiros, sabores. Tactile sensations. Sensações táteis. Thoughts, images manifest to your mental awareness. Os pensamentos, as imagens se manifestam para a consciência mental. Don't try to block them. Não tente bloqueá-los. Don't try to block thoughts. Não tente bloquear os pensamentos. Let them arise of their own accord. Let them dissolve, disappear of their own accord. Deixe que eles surjam no próprio tempo e desapareçam no seu próprio tempo.
maintain explicitly that which was already there, at least implicitly. E sustente explicitamente aquilo que já está presente, ao menos implicitamente. And that is your awareness of being aware. Que é a consciência de estarmos conscientes. Even in the absence of other appearances, sensory and mental. Mesmo na ausência de outras aparências sensoriais ou mentais. Your awareness of being aware is more primal. A consciência de estar consciente é mais primário. You can imagine being wide awake, Você but having no sensory appearances. É possível imaginar estar plenamente acordado na ausência de aparências. And no mental appearances. Sem aparências sensoriais e nem mentais. And yet still be aware. E ainda assim estar consciente. And knowing you're aware. Sabendo que está consciente. Rest primarily in that awareness of awareness. Descanse principalmente nessa consciência de estar consciente. Which has no form, no shape. Que não tem forma, não tem nenhum formato. But you know it. Mas você sabe. Rest in that knowing of knowing. Descanse nesse saber de saber. With all of your 5 physical senses wide open. Com todos os 5 sentidos completamente abertos. Seeing colors, hearing sounds, and so on. Vendo cores, ouvindo sons e assim por diante. But in the midst of the comings and goings of appearances of all kinds, rest in the stillness of your awareness of awareness. Mas em meio ao ir e vir de todos os tipos de aparência, descanse na consciência de estar consciente. In other words, you're not doing anything. Em outras palavras, você não faz nada. Simply sustain that flow of clear cognizance. Simplesmente sustente esse fluxo de cognoscência clara. The awareness of awareness in the midst of all manner of appearances coming and going. A consciência da consciência em meio a todos os tipos de aparências indo e vindo. Again, sustain this mindful awareness of awareness without distraction and without grasping onto any of the subjective impulses of the mind. Sustente atentamente a consciência da consciência, sem distrações e sem a fixação a nenhum impulso subjetivo da mente. Just be peripherally aware of all of these appearances and movements of the mind, while centrally resting in the stillness of your own awareness. Perifericamente notando todos os movimentos da mente, mas principalmente descansando na consciência da consciência. And sustain that flow of awareness without distraction and without grasping. Sustente o fluxo de consciência da consciência, sem distração e sem fixações.
out of sheer habit, of course, your awareness will now and again become distracted, carried away. Por puro hábito, a consciência de vez em quando vai ser arrastada e vai se distrair. Which means you're no longer doing this practice. Significa que você não está mais fazendo a prática. You're just being distracted. Você está apenas distraído. As soon as you recognize that your awareness has been kidnapped by distraction, relax. Assim que você perceber que a sua consciência foi sequestrada pelos pensamentos e distrações, relaxe. Release the grasping to that which distracted you. Solte a fixação àquilo que te distraiu. And once again, effortlessly, rest in the awareness of awareness. E de novo, sem esforço, descanse na consciência da consciência. And again, out of habit, you'll see again and again that you are identifying with the activities of the mind. E também por puro hábito, vez após vez, você vai perceber que se identificou com as atividades da mente. You're thinking the thoughts, not simply observing them. Você começa a pensar os pensamentos e não apenas observá-los. You're identifying with emotions and not simply witnessing them. Você se identifica com as emoções, não apenas testemunha as So when emoções. you see the habit of grasping has set in again, Então, quando você perceber que esse hábito da fixação se estabeleceu outra vez, relax. relaxe. Release the effort of grasping. Solte o esforço da fixação. And if on occasion you find you've just become spaced out, E se de vez em quando você notar que ficou desorientado, dull, sonolento, clarity of cognizance lost, você perdeu a clareza da cognoscência, you're now identifying with the dullness of the mind. você está identificado com o embotamento da mente. Release that identification with the dullness Solte essa identificação com o embotamento. and rest once again in the natural clarity and luminosity of awareness. E de novo, apenas descanse na clareza natural, na luminosidade natural da consciência. And vividly be aware of the dullness of your mind. E fique vividamente consciente da sonolência da mente. Rest in awareness, free of distraction and grasping. Descanse na consciência, livre de distração e fixação. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Devagar, trazendo a consciência para o nosso encontro, soltando o corpo. O microfone está liberado. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa da experiência, eu vou começar compartilhando. Vai, a Cris, né, também? Tá liberado já o microfone, viu, Cris? Mas antes de Cris falar, deixa eu falar. Toda vez que eu faço essa prática, quando eu consigo realmente, eu entro na prática, né? Mesmo aqui agora, porque quando eu estou conduzindo o grupo, eu fico mais tensa, né? Porque eu fico pensando nos próximos passos, então eu estou aqui nessa condição de, né, conduzir. Mas hoje eu soltei também. Soltei, aí eu realmente me entreguei para a prática. Aí eu escuto as batidas do meu coração. Não sei se vocês aqui escutaram, algum de vocês. Pronto, Cris, né? Aí depois eu descobri, eu comecei a sentir isso quando eu fiz um retiro, meu primeiro retiro mais longo foi um retiro de 3 meses, em 2007. E num determinado momento do retiro, sei lá, 15, 20 dias, foi que eu entrei na prática, assim, porque no processo de retiro é meio complicado, porque 3 meses é quase uma morte, se prepara, tem muita expectativa, então o corpo se acomodar, as dores, a almofada, enfim, a rotina, porque você não estava sozinho, você estava com 5 pessoas. Então todo esse processo, mais ou menos com uns 15, 20 dias, foi que eu senti que eu cheguei, assim, né? No retiro, acomodou, assim. Aí eu comecei a sentir, ouvir essa batida do meu coração. Aí eu achei. Aí depois, anos depois, foi que eu descobri que não é a batida que eu tô ouvindo, é essa aorta aqui, que é próxima né, eu não sei qual é a jugular, né, não sei quem conhece. Então, que outro dia, sem querer, eu apertei, aí eu vi que o som parou. E aí eu vi que, na verdade, é essa aorta, o fluxo do sangue na aorta que você começa a ouvir sons mais sutis, porque você está com a consciência mais aberta, né? Mais presente. Você começa a ouvir coisas que você não ouviria antes, né? Não ouvia antes. Pronto, era isso que eu queria compartilhar. Cris, que depois Ana e Paulo. Rapidinho, só assim, um agradecimento, Flori, porque você deu aquela dica para eu meditar com os olhos abertos, porque Sim, eu descobri que quando eu ficava com os olhos abertos, me dava aversão, porque eu sim, começava a enxergar. Então, primeiro eu tomei conta disso. Aí você mandou pôr um objeto e sim. fazer com aquele objeto. E hoje eu queria dizer que eu consegui fazer a prática toda com os olhos Que abertos. ótimo, que bom, muito bem, coisa boa, coisa boa. Então tá. Ana e Paulo. Então, Florícia, sabe que hoje eu tive uma sensação diferente, assim. Não foi, hoje não foi de batimentos, mas foi como se eu tivesse, não sei por quê, tendo amplitude de todos os processos da minha infância, sabe? Coisas da minha infância, respirando o ar de, de coisas que eu tinha até esquecido, sabe? Já, e que eu achei muito interessante. Lugares e como se eu estivesse naquele lugar nesse momento, sabe? Eu achei muito, muito diferente, sabe? Ou seja, né, Achei com muito. essa abertura vieram aparências, né? Essas aparências Aham. antigas, mas essa prática não é para você se envolver com as aparências que Não, surgem, né? eu não envolvi-me com a Ótimo. aparência, mas elas Vieram vieram e assim. passaram, É, como se você tivesse permitido, né? Essa é, abertura, né, permitiu que, na verdade, é isso que vai acontecer mesmo. Quando a gente começa a fazer essa prática, somente o do John Limpa vai falar, e a gente vai ver mais à frente, quando ele, né, quando ele der as instruções de tomar a mente impura como caminho, que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Porque a gente aqui ele convidou a gente a ficar com os 5 sentidos abertos e com a mente aberta, né? Tudo que aparecesse, som, forma, a gente não estava tudo aberto. Na prática de tomar a mente impura como caminho, que é a fase, né, a prática principal dessa fase um, ele vai dizer para a gente se desligar das portas sensoriais e ficar apenas
com a consciência da consciência e notando os movimentos da mente. Só notando, deixando eles passarem. Porque a gente vai tomar a mente como caminho, certo? A mente impura como caminho. E nisso vão surgir um monte de coisa. Ele vai destampar o baú, o poço do Sansara vai ser destampado. Porque a gente não vai fazer assim que eu nada. senti. A gente não vai fazer nada. A gente só permitir, a gente vai repousar na nossa experiência de base, que é essa luminosidade e cognoscência, que são as qualidades da consciência, que definem essa experiência da consciência. E aí, então, vem muita coisa. Aí, toda a nossa prática vai ser a gente não fazer nada com o que vier, simplesmente deixar vir e soltar. O mais cabeludo que for, o mais extraordinário que for, brilhante, né? Porque também vem as qualidades, a gente vai se aproximar das qualidades da consciência substrato, que é bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade. Isso digamos assim, isso é o que a gente busca, né? O prazer máximo, essas qualidades que a gente busca na nossa vida comum. A gente vai encontrar quando a gente repousar na consciência substrato. A gente deixar essa mente, a gente deixar essa mente de ser senciente, de se dissolver completamente, né? Que é quando a gente atinge Shamatha. Então, mesmo assim, a gente tem que soltar essas qualidades, porque senão a gente vai ficar preso a elas. Então, a chave é repousar na quietude da consciência. Daqui para frente, as práticas principais do caminho do Vajrayana, do Ascência Vajra, descansar na quietude da consciência. Então é isso, queridos. Eu trouxe então para a gente iniciar esse capítulo aqui, que ele vai, na verdade, falar do contexto da grande perfeição, da prática da grande perfeição dentro dos vários caminhos do Dharma. Né? Ele vai ser convidado, né, pela pergunta que vai ser feita da grande vacuidade ilimitada. Então ele vai falar, na verdade, todo o contexto. Então, o Lama vai dar um passeio agora, um sobrevoo sobre todo o caminho, assim, para dizer o que é de fato que esse caminho vai nos apresentar, certo? E se a gente está pronto ou não para esse caminho, né? Certo? E aí eu achei interessante a gente começar com essas práticas de repousar na quietude da consciência, que isso vai ser a culminância do processo, na verdade, lá na frente. Mas aí a gente já para a gente se familiarizar. E eu queria ler só um pouquinho um comentário que o Lama fez lá no Felicidade Genuína, quando ele explica essa prática, quietude da consciência, que ele fala dessas duas qualidades definidoras da consciência, dessa experiência da consciência, certo? A gente vai dar uma olhadinha ali no Felicidade Genuína antes da gente seguir lá para o nosso estudo. Tudo bem assim? Podemos ir? Então vamos lá. Hoje tem muita coisa, assim. Na verdade, esse capítulo é bem interessante, assim, muito conteúdo a gente olhar. Então, aqui lá no Felicidade Genuína, vocês lembram, né, que é um manual, o Felicidade Genuína é um manual de práticas do Lama, o que o Lama condensou, assim, ele traz as práticas de Shamatha, que é a parte 1, refinando a atenção plena, respiração, estabelecer a mente em seu estado natural e consciência de estar consciente. Depois ele segue na parte 2, insight por meio da atenção plena, que ele vai ser as 4 aplicações da atenção plena. Depois, cultivo de um bom coração, ele vai trazer as práticas do cultivo das 4 qualidades incomensuráveis. E, por fim, explorando a natureza da consciência, que aqui ele vai introduzir o Dzogchen para nós aqui, nesse livro. Então, esse livro é muito interessante, o Felicidade Genuína. É uma condensação um manual de práticas, assim, condensado, né? Aí, então, nessa parte 1, refinando a atenção, ele disse, né, que tem 3 métodos de você cultivar Shamatha. Atenção plena à respiração, estabelecer a mente em seu estado natural, ou apenas direto para a consciência de estar consciente, certo? Que a gente pode escolher e a gente pode ser afeiçoado, a gente pode sentir qual é a prática que melhor a gente se conecta. Tem gente que não consegue fazer essa prática da consciência da consciência. Para elas tem que ser atenção plena à respiração. Tem gente que vai ser mais interessante olhar para a mente, né? E aí, para chegar mais próximo da experiência da consciência, assim, né? Então, aqui, então, nessa etapa da consciência de estar consciente, então a gente vai ler só um trechinho aqui onde ele explica um pouco essas qualidades aqui. Eu vou fechar aqui para a gente seguir. Então, ele está conduzindo a prática aqui no livro, aí ele diz assim, então, ele aqui no finalzinho ele diz assim, repouse o olhar sobre o espaço que fica entre o ponto para o qual tem a sensação de estar olhando e entre as formas e cores que surgem em seu campo de visão. Ou seja, ele pede que a gente
repouse o nosso olhar no espaço à nossa frente, entre o que a gente está olhando, assim, né? No espaço que tem. Aí ele diz: descanse o seu olhar no próprio espaço, sem qualquer objeto visual. Nessa prática de hoje, ele até sugeriu que a gente podia ter começado com os olhos fechados, porque lá no início e lá na frente que ele diz: deixa os olhos agora parcialmente abertos, né? Então a gente pode sempre, se a gente quiser, estiver muito agitado, a gente pode começar estabelecendo o corpo e a respiração no seu ritmo natural com os olhos fechados, até para acalmar a nossa consciência, né? Desvinculá-la né? Porque a consciência visual ela é muito demandada, então a gente acalma ela um pouco e aí depois a gente abre, mas aí quando a gente vai realmente fazer a prática principal, a gente precisa realmente estar com os olhos abertos, né? Então ele diz: então descanse o seu olhar no próprio espaço sem qualquer objeto visual. Continue respirando no abdômen de forma natural, não forçada. E lá na frente ele vai explicar aquela respiração do vaso que eu sugeri que vocês fizessem. Porque dá uma ancoragem para a energia, sabe? Para essa prática. E como a prática é muito sutil, na hora que você faz a respiração do vaso, que é você deixar o abdômen um pouquinho estendido lá embaixo e deixar a respiração fluir natural sem deixando essa extensãozinha no abdômen um pouquinho, isso ajuda a estabilizar a energia. É como se desse uma ancoragem, assim, trouxesse a energia para baixo, né? E aí a gente fica com essa ancoragem, assim, é como se fosse uma âncora. Essa respiração do vaso é como se fosse uma âncora para estabilizar nosso corpo e nossa energia para essa prática. Porque a gente vai aí focar nesse espaço sutil da consciência, né? Então a gente precisa dessa base, assim. Então ele vai dizer, Desculpa, Flori. Oi, queridos. Sim. Desculpa. Você pode só repetir essa Respiração do forma vaso, né? Pronto, eu vou Isso. deixar o Lama falar, que lá na frente ele vai explicar. Nesse textinho que a Tá gente vai bem. ler agora. Viu? A gente lê lá com ele. Deixa eu vou. Aí lá na frente a gente tira a dúvida. Se ficar dúvida com o que ele explicar. Então ele diz assim: então descanse o seu olhar no próprio espaço, sem qualquer objeto visual. Continue respirando no abdômen de forma natural, não forçada. Ele vai explicar lá na frente, tá? Agora, simplifique radicalmente a sua consciência, sem focar a respiração e nem mesmo o conteúdo de sua mente. Então ele está convidando que a gente não vai focar nada. A gente vai simplesmente estabelecer a consciência no próprio estado de estar consciente. Então, é para isso que a gente vai direcionar, para esse lugar para essa experiência que a gente vai direcionar a atenção, certo? Para a experiência de estar consciente. Deixa eu tirar essa marcação. Então, estabeleça a consciência no próprio estado de estar consciente. Talvez seja esse o seu conhecimento mais primitivo e confiável, anterior e mais certo do que qualquer conhecimento que você tem do mundo externo, até mesmo de seu próprio corpo e do conteúdo da sua própria mente. Ou seja, a consciência do simples fato de estar consciente. Então, essa é a experiência que ele diz, a experiência mais primária que a gente tem. É tão próxima que a gente às vezes não reconhece ela, né? Mas é a experiência mais certa que a gente tem. É dela que surge qualquer outra experiência. Se a gente não tivesse consciente, a gente não teria nenhuma outra experiência, certo? Então, aí ele vai dizer, então esse é o seu conhecimento mais primitivo e confiável. Então, essa prática é às vezes chamada de shamatha sem sinal, ou seja, sem nenhum vetor, nenhum foco específico. A consciência está repousando nela mesma, ela não está focando nada, ela está repousando nela mesma. Então, é sem sinal nesse sentido, não tem nenhum vetor para a atenção. A atenção não é direcionada para nada, nenhum objeto, fora dela. Então, ela está repousando em si mesma. Certo? Então, nessa prática, ao contrário das duas anteriores, que ele explicou nesse capítulo, que é atenção plena à respiração e estabelecendo a mente em seu estado natural, ou chama com foco na mente. Então, ao contrário dessas duas práticas anteriores, você não foca nessa prática de consciência da consciência, você não foca em nenhum objeto. Na atenção plena à respiração, você foca nas sensações táteis da respiração, seja no corpo todo, no abdômen, ou nas narinas. E chama com foco na mente, você foca o espaço da mente e tudo que surge no espaço da mente. Então, tem um vetor, tem um foco, um alvo para a consciência.
Essa prática, então, ela é chamada de chama ascensional por conta disso, porque você, ao contrário das práticas anteriores, você não foca em nenhum objeto, nem mental, nem físico. Você não dirige a consciência nem para dentro, nem para fora, porque também não tem nem dentro e fora, a gente vai ver. A consciência está uniformemente presente, tanto externa quanto internamente. E é anterior a essa divisão da experiência. Então, a consciência de estar consciente, ela é anterior a gente reconhecer interno e externo, que isso já é um objeto, uma discriminação, um reconhecimento, uma experiência, certo? Então, a consciência de estar consciente é anterior a essa divisão da experiência. Apenas permita. Por isso que é dito que a consciência é como espaço, é como céu. Né? Então, apenas permita que a consciência se estabeleça em sua própria natureza. E é sempre as metáforas são essas, é como céu, é como espaço. Os pensamentos podem ir e vir, mas não obscurecem a natureza da consciência. São expressões dela. Na verdade, tudo o que surge, todas as experiências, todas as aparências são expressões da consciência. O repouso, então, nesse estado de consciência, sem ser levado ou distraído por qualquer conteúdo e sem fixar-se em absolutamente nada. Em meio aos pensamentos que surgem, porque a gente aí, como a gente está, como a gente fez hoje com a consciência completamente aberta, né, com os sentidos abertos, vão aparecer sons, imagens, né, cores, formas, sensações táteis, imagens mentais, pensamentos, vai surgir tudo, tem outro tipo de aparência, né? Então, em meio aos pensamentos ou qualquer outro tipo de aparência que surgem compulsivamente e permeiam o campo da sua consciência, você detecta algo, em meio a essas aparências todas, você detecta algo imutável, tão imóvel quanto o próprio espaço? Dizem que a consciência pode se manifestar como todos os tipos de representações sensoriais e mentais. Essa qualidade da consciência de revelar a si própria sob tais formas é chamada de claridade ou luminosidade, sendo uma das qualidades características da consciência. Então, aqui ele está explicando das duas qualidades características da consciência, que definidoras da consciência. Uma é a luminosidade ou claridade, que é a capacidade de manifestar aparências. Então, tudo que surge no nosso campo de experiência são manifestações, é a própria qualidade de luminosidade da consciência, é manifestar aparências. Ele vai aqui falar, né? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa no chat? Boa noite, a Rita. Sim, ela tá indo, né? Tá certo. Então, ele vai dizer. Então, essa qualidade da consciência de revelar a si própria, porque quando a gente, na verdade, o Mingyur Rinpoche vai usar muito essa prática no Mahamudra, né, da tradição dele, diz assim, você pode usar qualquer objeto para você ver a própria consciência, se dar conta da própria consciência. Por exemplo, um objeto visual, quando você pousa o sentido da visão no objeto, vê aquela forma, aquelas cores, aquele formato, você também vê a própria consciência ali. Então você vê nos sons. Na verdade, tudo que se manifesta são aparências da consciência. Aí as sensações táteis, os sabores, os cheiros, os pensamentos, as imagens, tudo são aparências, manifestações da própria consciência. Então essa é a qualidade de luminosidade ou claridade da consciência. Aí ele vai dizer, é como o espaço radiante que ilumina tudo o que nele surge. E a sua radiância permanece mesmo nos momentos em que a consciência não tem nenhum objeto perceptível, que é o que a gente vai ser convidado agora nas práticas dessa fase 1, quando a gente realmente dissolver, deixar a mente comum dissolver, todas as aparências dessa mente comum dissolver, a gente vai experimentar na terceira, a gente vai praticar os 4 tipos de atenção plena. A terceira é
ausência de atenção plena, que é a experiência do espaço, do substrato, do espaço vazio, do espaço da própria consciência, do substrato. Então, entre um pensamento e outro, entre uma imagem e outra, esse gap, ele não é o nada, é a própria consciência. A consciência permanece presente ali. Então, ela continua ali, essa capacidade de luminosidade, ela ilumina o gap. Ela ilumina o próprio espaço, ela se auto-ilumina nesse sentido, né? Então ela diz, ela é como um espaço radiante que ilumina tudo que nele surge e a sua radiância permanece mesmo nos momentos em que a consciência não tem nenhum objeto perceptível. Então, ela ilumina a si mesma. Em sua experiência, você é capaz de detectar, em meio às imagens mentais, uma luminosidade que persiste mesmo na ausência dessas imagens, como a superfície de um espelho com ou sem reflexos? Então, a gente está sendo convidado com essa prática de experimentar essa qualidade de luminosidade da consciência, que é essa qualidade que manifesta todas essas aparências ou se auto-ilumina quando não tem nenhuma aparência. Certo? O próprio espaço da consciência. Além disso, a consciência não é simplesmente claridade ou luminosidade das aparências se manifestando. Ela tem uma segunda qualidade, que é a cognição, que é a cognoscência, capacidade de saber. A consciência é imbuída de uma qualidade de apreensão. As aparências não apenas surgem à consciência, como a consciência também, ela apreende essas aparências. Ela sabe que essa aparência está ali, né? Permitindo-nos, a seguir, relatar sobre elas. As imagens surgem em um espelho, por exemplo, mas o espelho não sabe que elas estão ali. Então, quando diz que a consciência pode ser como um espelho que manifesta aparências, é uma analogia que só tem um aspecto, a luminosidade, mas a cognoscência não está nessa analogia, porque o espelho não sabe que as aparências estão ali, não tem a cognoscência, né? Mas a consciência tem. No espaço da mente, por outro lado, as aparências surgem e sabemos que estão presentes. Você consegue discernir a ocorrência da pura cognição? Só esse saber, porque aí é como se fosse a percepção pura ali. Você só percebe a aparência. Aí, o que normalmente acontece é que a gente percebe, mas imediatamente já entra em ação a mente conceitual, que já discrimina, rotula, e aí a gente já perdeu essa experiência da pura cognição. Certo? Oi, Ana. Flori, esse trecho me parece assim fundamental para minha a própria compreensão, assimilação. Dois aspectos que essa leitura me trouxe da minha vida, né? O primeiro foi uma pergunta que eu considerava absolutamente idiota, mas é uma pergunta que surgiu para mim quando eu fui morar em São Paulo. E aí, no meio do voo, me veio a pergunta de como é que, na época, a forma como eu coloquei, como é que minha alma sabe que eu tô aqui? Tô nessa altura, que depois eu aterrizo, como é que ela me acompanha por tudo? E o texto aí, ele acaba ampliando muito isso, porque onde quer que eu esteja, e mesmo de que forma eu esteja, dormindo, acordado, ela sempre está comigo, em qualquer lugar. Portanto, essa colocação desse espaço, né, dela ser coexistente com o espaço, é para mim muito interessante. Coextensiva, né? Coextensiva com o espaço. Coextensiva, né? Ela está sempre presente, interessante isso. Aí é o que faz a coisa ficar muito possível, o caminho da iluminação muito possível, porque ela tá aqui a consciência. Agora, o problema é que a gente
A gente não a gente tá treinado na distração, no não reconhecimento, na não sustentação dessa experiência, né? Então, as Aí é práticas que vão ser surge a minha segunda impressão, que é trágica até em relação à minha experiência, que foi quando me acidentei. Tive um acidente automobilístico no qual fiquei paraplégico e especialmente o aspecto em que grande parte das minhas pernas eu perdi a sensação tátil. E aquilo me dava uma agonia, uma coisa, uma aflição de não sentir. Então me parece o seguinte, que isso, depois com o tempo, isso foi se recuperando, foi mudando, mas a lembrança dessa aflição é muito grande e me mostra que eu estava tão identificado com as sensações que na ausência delas eu me sentia perdido, sem né? referencial, né? Isso. É. Pois é, legal. E essa prática é fundamental, esse reconhecimento, o caminho todo do Dzogchen vai ser a gente encontrar a base dessa consciência, na verdade, que a gente vai sair da consciência mental, que agora a nossa prática é toda na consciência mental ainda, nós estamos repousando na consciência mental, na quietude, mas ainda da consciência mental, porque aí a gente vai descer para repousar na quietude da consciência substrato, para depois a gente descer para a consciência primordial. A gente tem que romper os obscurecimentos que ainda persistem na consciência, no reconhecimento da consciência substrato. Aí essa experiência de iluminação, gente, essa experiência né, que o John Limpa estava tendo ali de começar a desvelar, né, se tornar um vidyadhara, ter visão direta da natureza última da consciência, da mente, natureza última da mente. Né? Então, Mas eu estou precisando de uma bênção bem poderosa, porque todos aqui. no meio dessa prática aí, eu estou lá me esforçando para me desidentificar com essas coisas todas, né? Daqui a pouco vem os devaneios, e aí eu levo até um susto. Opa, já me distraí. Mas ó, que bom, você já tem a experiência de estar consciente e a experiência de se perder e ver que se perdeu para voltar. Isso já é Muito. muito maravilhoso. Pior a gente nunca nem saber que tá perdido. É. Oi, Marcele. É o seguinte, né? A gente é só uma manifestação dessa consciência, né? Somos manifestações. Sim. Esse se eu aqui que a gente, nesse Esse eu corpo, não, essas sensações, tudo essas isso não. percepções, essas formações mentais, essa consciência É. dual, é tudo manifestação dessa consciência. A consciência. Isso. Então, que eu tenho que Essa é a botar eu sabedoria. na. A gente vai ser convidado, isso é a sabedoria que vai despontar. Vai começar a despontar. Mas aí, não só com um entendimento, Sim, uma compreensão é muito importante a gente ter o entendimento, porque claro. é a visão que nos dá energia, coragem, né, confiança para fazer a prática, mas o ponto é a gente chegar na experiência Essa consciência. dessa consciência. Nós somos manifestações dessa consciência. Exatamente. Então vamos terminar lá o textinho? Pra gente ver se a gente consegue começar lá o nosso texto. Deixa eu voltar lá pro onde a gente estava. Estava comentando. Então, você consegue, então ele está nos convidando a encontrar na nossa experiência, nessa prática, essas duas qualidades da mente, a luminosidade e a cognoscência pura, né? Aí ele diz, não permita que sua mente se torne tão focada a ponto de impedir a sua respiração. Porque como é uma coisa muito sutil, pode ser que você comece a fazer um esforço. Entende, Paulo? Que Paulo falou assim, eu estava me esforçando para... Não tem nessa prática, como ele diz, ele começou a prática dizendo assim, ele diz assim, essa prática é realmente relacionada a soltar qualquer esforço, soltar a fixação, relaxar. Por isso, estabelecer o corpo no seu estado natural e a respiração no seu ritmo natural e fazer a respiração do vaso, que ele vai falar aqui agora, é super importante, certo? É soltar. Aí ele vai dizer, então não permita então que a sua mente se torne tão focada a ponto de impedir a sua respiração. De vez em quando, monitore a sua respiração e veja se ela está fluindo naturalmente, sem quaisquer limitações resultantes da concentração da atenção. Deixe que a sua barriga permaneça solta e continue respirando no abdômen sem esforço.
Agora, vamos tentar uma experiência dentro dessa prática. Continue a respirar no abdômen, como tem feito, naturalmente e sem esforço, de tal forma que quando você inspira, ele se expande um pouco. À medida que o abdômen se expande durante a inspiração, ele assume uma forma levemente arredondada. Quando expirar, procure manter esse arredondamento em algum grau. Um pouco. Como se fosse um vaso. Faça isso com suavidade, sem forçar os músculos da barriga. É só uma pequena distensão que você deixa na expiração, e aí você vai deixar que a inspiração e a expiração fluam, mas com esse pequeno vaso, esse containerzinho que vai trazer a nossa energia, vai estabilizar, vai ancorar a nossa energia. Entende? É para contrabalançar essa prática sutil com o corpo ancorado, energia ancorada no corpo, assim, energia ancorada no corpo. Certo? Então ele diz, faça isso com suavidade, sem forçar os músculos da barriga. Mantenha um pouco da plenitude do abdômen durante a expiração, como se estivesse à espera da próxima inspiração. Então, o abdômen se expande um pouco quando você inspira. E depois, quando você expira, ele continua um pouquinho com uma distensãozinha, com esse vasinho. Né? Ele disse, observe se isso tem algum efeito benéfico em sua prática. Essa é chamada respiração suave do vaso, que muitos contemplativos tibetanos consideram útil para estabilizar a mente. Outro experimento que você pode fazer é tentar respirar pela boca. Essas duas técnicas não são cruciais para a prática, mas se você achar qualquer uma delas benéfica, utilize-a. Certo? Então é só ele estar dando um meio hábil que pode ajudar a estabilizar a mente, com a respiração do vaso ou respirando pela boca. Eu acho essa respiração do vaso para mim muito útil. Assim, quando ele explicou lá, ainda no SEB, em 2012, no retiro de Shamatha que ele fez, e eu vi, uau, é isso mesmo. Você vê a diferença. É como se você ficasse mais, a cor ficasse ali, a mente ficasse presente, assim, ajudasse a ancorar a presença da mente, assim. No entanto, é crucial manter os olhos abertos. Isso ajuda a desobstruir a mente, aumenta a clareza da consciência e também começa a destruir a falsa dualidade de que existe um lado de fora e um lado de dentro da mente. Então, sejam quais forem os pensamentos que surjam na mente, nessa prática de consciência da consciência, eles não obscurecem a natureza da consciência. A consciência está igualmente presente durante e entre os pensamentos. Por isso, nessa prática, não há razão para tentar aquietar a mente. A gente solta a mente completamente. Porque a gente vai estar simplesmente repousando na consciência de estar consciente. Então a mente não olha para a mente. Certo? Não direciona nada. Né? Então examine o espaço da consciência que persiste entre os pensamentos. De onde os pensamentos surgem e no qual desaparecem. Descanse sem expectativa, sem desejo, sem esperança ou medo. Então, essa é a atitude da prática. Destemor completo. De a gente repousar na base de quem nós somos. Essa luminosidade e cognoscência. Embora não deva observar especificamente o conteúdo da mente, você tampouco deixa de notá-lo. Como, né, nesse caso, a gente estava até com consciência aberta e estava notando tudo, né? Deixa de notá-lo. Repousando a consciência em sua própria natureza, quaisquer constrições ou perturbações que surjam na mente se liberarão naturalmente, sem a aplicação de qualquer antídoto. Essa prática é assim, você simplesmente repousa na consciência. O repousar na consciência já desfaz todos os nós surgem e se desfazem por si mesmos, né? Mas, claro, a gente precisa ter familiaridade com essa prática, precisa ter, né, acumular essa prática, né, a gente ter confiança nela, estar preparado para ela, enfim, né? Então, continue a respirar livremente. Esse é um estado de profundo relaxamento da consciência. Não há constrição. A qualidade do repouso é tão profunda e a mente está tão relaxada que quando você se tornar proficiente nessa prática,
sentirá que poderia passar diretamente para o sono. Mas aí um sono lúcido, né? Todavia, se adormecesse, você não abandonaria a clara consciência de sua consciência, mas entraria em um estado lúcido, sem sonhos, relaxado e sem referências. Você iniciou essa prática cultivando. Aí é que ele está pedindo que a gente se lembre de dedicar a prática no final. Pronto, aí ele vai dizer, essa prática vai ser uma prática que a gente vai nos ajudar no momento, no sono, no momento da noite, se você faz perto da hora de dormir, você pode entrar num sono lúcido e depois em sonhos lúcidos, e também nos prepara para o momento da morte, né? E para atingir Shamatha, né? Porque aí atingir Shamatha a gente vai repousar no substrato, na consciência substrato, né? No próprio espaço na base da mente, né? Convencional. Então era isso, queridos, que eu queria trazer para a gente hoje sobre essa prática. Na sexta-feira eu vou repetir ela de manhã, tá? Para quem quiser praticar, aí vai ser só a prática. E aí agora a gente começa o texto. Tá bem assim? Temos ainda um tempinho para pelo menos começar. Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui o livro. Ok. Então vamos aqui. Então agora a gente vai entrar nesse capítulo que a gente vai ter as perguntas de grande vacuidade ilimitada. Então agora o Bodhisattva é a página 53 do livro, quem tem. E o Kindle é a 801. Então, agora o Bodhisattva vacuidade ilimitada questiona o mestre. Em sânscrito, vacuidade ilimitada é Maha Sunyananta. Maha é grande, Sunya é vazio, e Ananta é ilimitado, infinito. Portanto, o nome desse Bodhisattva significa grande vacuidade, vasta e ilimitada. Então, o Bodhisattva vacuidade ilimitada curvou-se reverentemente ao Bhagavan. As perguntas anteriores foram da faculdade de sabedoria, né? E aí a gente viu vários aspectos aqui. Sobre como é que o mestre surgiu, por que deu o ensinamento, aquela coisa toda que a gente viu. Agora, levanta-se da assembleia lá de Bodhisattvas, do mestre Vajrayana Siddhulaga, e agora é a vacuidade ilimitada que vai perguntar. Então, o Bodhisattva vacuidade ilimitada curvou-se reverentemente ao Bhagavan e com as mãos em prece perguntou: ó mestre Bhagavan, para que todos os seres possam ser liberados do oceano de misérias da existência mundana e atinjam o estado de liberação, por favor, conceda-nos as instruções essenciais profundas para que possamos alcançar de fato o estado de perfeição completa do Buda Samantabhadra em uma vida e em um corpo. Ele quer uma coisa rápida e direta, né? Aí o Lama vai comentar a pergunta, né? Em primeiro lugar, por que precisamos de qualquer ensinamento? Se a gente já tem a base, se a gente né, tudo é a experiência da consciência primordial, então, por que a gente precisa de qualquer ensinamento? Precisamos deles porque nem todos sabem que são Budas. Portanto, esses ensinamentos são dados para que meios hábeis possam ser empregados para nos revelar a nossa própria natureza de Buda. Desnecessário dizer que as atividades de alguém como Dudjom Limpa, que é a 15ª encarnação de Shariputra, foi interessante, aí eu fui olhar lá no Rigpa Wiki, e realmente, o Shariputra acho que é o segundo, é o primeiro, né, da lista, e depois vem Sarahá, e lá na frente é que vem Dudjom Limpa. Então, Dudjom Limpa é emanação e também o discípulo do Guru Rinpoche, que é o Lotsawa, o grande tradutor, né? Então, Kechung Lotsawa. Então, esse é Dudjom Limpa, simplesmente Shariputra e o grande tradutor Lotsawa, que foi um dos 25 discípulos de Guru Rinpoche. Então, desnecessário dizer que as atividades de alguém como Dudjom Limpa, que é a 15ª encarnação de Shariputra, discípulo do Buda,
podem estar um pouco além de nosso alcance. Sabendo disso, Dujon Limpa apresenta então as práticas que ele quer que foquemos, deixando claro que tais práticas não estão além de nossa capacidade. Aqui, o Bodhisattva, vacuidade ilimitada, né, está solicitando os ensinamentos mais eficientes, que levem mais rapidamente à realização do perfeito estado de Buda. Ele vai estar pedindo a culminância, né, o Dzogchen, o ensinamento mais direto. Lembra que a gente vai olhar que depois tem todo um caminho gradual se você não está pronto para esses ensinamentos do Dzogchen. E ele vai dizer quais são as qualidades de um discípulo que está pronto para esses ensinamentos do Dzogchen, certo? Então, ele está pedindo aqui os ensinamentos mais eficientes que levem mais rapidamente à realização do perfeito estado de Buda. Toda a essência Vajra, ou seja, todo o ensinamento que ele recebeu através dessa visão, que começa com essa fase 1 aqui desse livro, né, mas segue por mais 6 fases, são 7 fases. Toda a essência Vajra é basicamente uma resposta a essa pergunta inicial colocada pelo Bodhisattva Grande Vacuidade Ilimitada. No final, o autor do Dujon Limpa diz que o seu objetivo é atingir o estado de... que se o seu objetivo é atingir o estado de Buda, você não precisa buscar nada além desse texto. Ou seja, a essência Vajra tem toda a informação de que você necessita. Mas esse texto contém... quer dizer, ele não diz que você não deve buscar nada além desse texto. Claro que você pode. Ele diz, se você quer atingir o estado de Buda, você não precisa buscar. Mas se quiser, vai, claro, porque tem tudo aqui, certo? Mas pode ser que você não esteja pronto para esses ensinamentos, claro, né? Não pode não ser assim, que nem todo mundo, nem as pessoas todas não vão... nem todas as pessoas vai ser favorável, né? Vão estar prontas para esse ensinamento, né? Não vão ter conexão com esse ensinamento. Então ele vai dizer, ele não diz que você não pode buscar nada além desse texto, claro que você pode. Mas esse texto contém todo o conhecimento, toda a orientação necessária. É claro que ter um mestre para guiá-lo através dessas práticas ajudaria, né? Que é o que o Lama Alam está fazendo para a gente, assim, né? Está traduzindo, né, esses ensinamentos, fazendo essa ponte, né, com a nossa cultura, com a nossa mente, né? E traduzindo as nuances que estão dentro desse ensinamento, né? Como a gente vai ver aqui. Ele sucintamente, ele respondeu essa pergunta para o Vacuidade Ilimitada, mas o Lama traz um monte de coisas que estão subliminares ali, né? Para a gente olhar, né? Então, esse papel do Lama é fundamental, assim, né? Sem ele, a gente não conseguiria penetrar. Se a gente pegasse esse texto e lesse ele, a gente não conseguiria penetrar, entende? Esse livro, muita gente pegou e não conseguia ler, mesmo com as explicações do Lama. Então, não é simples, né? Porque a gente traz a nossa mente já está toda referenciada. Nossa experiência já está toda cheia de caixinhas. Então, às vezes, a gente precisa, para a gente abrir essas caixinhas, dissolver, ampliar, a gente vai precisar de muitas ajudas, assim. Né? Então, um mestre ajuda muito, né, nesse processo. O Dalai Lama... Foi perguntado ao Dalai Lama se era necessário você ter um mestre para se iluminar. O Dalai Lama disse assim, não, mas lhe poupa muito tempo. Porque demorar anos para você conseguir se iluminar sem um mestre. Mas poupa bastante tempo. Então, aí ele vai começar esse tópico aqui, o caminho veloz, a grande perfeição. Então, o mestre respondeu. A pergunta foi, né? Nós vamos lá a pergunta, né? Qual é o caminho... Ele pede, por favor, conceda-nos as instruções essenciais profundas para que possamos alcançar, de fato, o estado de perfeição completa do Buda Samantabhadra em uma vida e em um corpo. Aí ele vai responder. Aí o tópico é o mestre respondeu, grande vacuidade ilimitada e demais reunidos aqui em assembleia, ouçam. O excelente, sublime caminho que leva todos os seres sencientes aos estágios e caminhos da liberação é chamado de caminho veloz da grande perfeição da clara luz.
Então, Lama agora vai explicar para a gente aqui essa primeira parte da resposta, né? Então, eu vou usar 1, 2, 3, quase 4 páginas para explicar isso. Só essa primeira parte aqui, né? Vou dar um situar aqui. Aqui, a palavra mestre significa revelador, aquele que revela, que mostra o que precisa ser conhecido. Estágios e caminhos, que ele citou aqui, né? Estágios e caminhos são termos técnicos com significados precisos e detalhados. O termo sânscrito traduzido como estágio é bhumi, que significa literalmente base. Então, várias bases que a gente vai ter que, né, avançar assim. Nos ensinamentos Mahayana, existem 5 caminhos. O caminho da acumulação, o caminho da preparação, o caminho da visão, o caminho da meditação e o caminho do não mais treinar. Isso do Mahayana. A gente aqui está lembrando, lembra que a gente tem aqueles 3 yanas, o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana, certo? Então aqui o Mahayana, que seria o caminho, né, o grande veículo, porque a prática a mente dos praticantes são aquelas que buscam a iluminação para todos os seres, trazer benefício a todos os seres, englobam todos os seres na sua prática, que a mente do Hinayana é a mente que está voltada para si mesma, né? Tem o voto de liberação individual. Já o Mahayana tem o voto de liberação para todos os seres, né? Inclui todos os seres no caminho. E o Vajrayana é o caminho, tanto o Hinayana como o Mahayana são caminhos graduais, mas já o Vajrayana é o caminho que vai usar a fruição como caminho. Então não é um caminho que já vai começar, as práticas todas vão nos convidar a gente já manifestar a nossa base, a nossa natureza de Buda. Reconhecê-la e já manifestar nas práticas. Então ele vai dizer, então nos ensinamentos Mahayana existem esses 5 caminhos. O caminho da acumulação, da preparação, da visão, da meditação e o caminho do não mais treinar. Depois tem um quadrinho, eu vou mostrar para vocês. Eles são sequenciais e oferecem um mapa geral para a iluminação, porque é um caminho gradual, né? O Mahayana é o caminho gradual. O Hinayana tem os 8 passos do nobre caminho óptimo, né? No Mahayana tem os 5 caminhos. E dentro dos 5 caminhos tem os 10 bhumis dos Bodhisattvas, que os 10 bhumis começam a partir do 3º caminho. Então ele vai dizer, eles são sequenciais e oferecem um mapa geral para a iluminação, mas requerem 3 incontáveis éons para serem completados. O caminho Mahayana da acumulação começa quando a bodhicitta surge espontaneamente em seu fluxo mental. Porque aí você deixa de ser um praticante Hinayana e passa a ser um Bodhisattva. Porque começa a surgir a bodhicitta espontaneamente em seu fluxo. Você começa a ver que você não tem sentido buscar a iluminação só para você, porque você depende de todos os seres, né? Então quando surge a bodhicitta, naturalmente, você entra no caminho Mahayana. Daí você começa o caminho da acumulação. E com isso, você se torna um Bodhisattva. Só que tem o Bodhisattva comum, que é esse que começa com o caminho da acumulação, depois da preparação, depois tem o Bodhisattva superior, que é o Arya Bodhisattva. Aí eu vou mostrar o quadrinho para ficar claro isso, né? Então, o caminho da preparação é caracterizado por um gradual aprofundamento do insight sobre a vacuidade. Então, o primeiro caminho da acumulação, a gente vai praticar, né, tem mais um aspecto de virtude, praticar virtude, purificação. Agora vem o caminho da preparação, tem um aprofundamento gradual, intelectual, depois né, a gente vai vendo sobre a vacuidade. O caminho Mahayana da visão começa com a realização inicial não dual e não conceitual da vacuidade pelo Bodhisattva. Aí já tem uma experiência direta. Quando você tem experiência direta da vacuidade, aí você entrou no 3º caminho, o caminho da visão. Aí você se torna um Bodhisattva, um Arya Bodhisattva. Agora é um Bodhisattva que tem uma experiência da vacuidade. No caminho da meditação, aí vem o caminho da meditação, que aí tem os bhumis. Aí, no caminho da meditação, você oscila entre um estado de completa absorção na meditação sobre a vacuidade e um estado em que se manifesta como um ser ilusório, realizando a natureza semelhante ao sonho de todos os fenômenos. Aí, o caminho do Bodhisattva, a prática do Bodhisattva vai ser
repousar cada vez mais profundamente nesse insight que ele já teve da experiência dieta da vacuidade, do eu, de si, de todos os fenômenos. E aí, quando ele levanta da prática formal, ele vai tentar ver toda a experiência como um sonho. Vai para praticar 6 perfeições: generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, mas com essa visão de ver tudo como um sonho, que é a prática do treinamento da mente, né, em 7 pontos. A gente vai treinar no dia a dia, mantendo a visão, né? Isso é semelhante a mergulhar as roupas na água e depois retirá-las repetidamente. Um processo para remover até mesmo as manchas mais sutis. Então, aos poucos, a gente vai aprofundando na prática formal, o insight sobre a vacuidade, e aí vai no dia a dia, no cotidiano, vai vendo vai tentando aplicar essa visão na experiência, certo? Então, a gente vai ficar... essa é a prática do Bodhisattva. A prática das 6 perfeições. Até chegar à perfeição da sabedoria completa, né? Então, existem diferentes abordagens para esses 5 caminhos. Aí eu vou, então, aqui parar um pouquinho para mostrar aqui rapidamente o quadro, para a gente só se ligar, porque isso é importante, assim, para a gente começar a visualizar. Deixa eu pegar aqui. Aqui são os 9 caminhos. Eu trouxe para cá para a gente ver aqui o Hinayana, os 3 veículos, né? O Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana, são gradualmente, aqui é onde tem o nosso voto, aqui é o voto da liberação individual, mas ele subdivide em 2 tipos de praticantes: os praticantes Theravada e o Pratyekabuddha. Os Pratyekabuddha, eles não têm... Aqui, os Theravakas seguem os sutras, seguem o Buda. O Pratyekabuddha não segue mestre, ele é meio autônomo, assim, mas demora muito para chegar ao Nirvana. Os Theravada, eles seguem o Sutrayana, né? O novo caminho de 8 passos, todo os ensinamentos do Buda. O Mahayana, aí, aqui a gente vai ver qual é o caminho do Bodhisattva, aqui no quadro dos 5 caminhos, aqui. Então, caminho Mahayana para Sandhika Madhyamaka, já com a visão da vacuidade aqui. Então, aqui ele vai mostrar. Nós temos os 5 caminhos: caminho da acumulação, caminho da preparação, caminho da visão, caminho da meditação e caminho de não mais aprendizado. A gente começa a entrar no caminho no veículo do caminho do Bodhisattva quando a compaixão, a grande compaixão, consciência plena não dual, a mente da iluminação, quando na verdade tem uma realização inferencial da vacuidade, um aprendiz de faculdades aguçadas. Você começa porque essa realização inferencial da vacuidade é que faz surgir a bodhicitta, a compreensão de que todos os seres, a realidade é toda originada dependentemente. Quando a gente tem compreensão, essa compreensão da originação dependente, que a gente vai entender, né, a vacuidade a partir da originação dependente, aí faz surgir em nós a bodhicitta. Aí isso é o caminho, você entra no caminho da acumulação. Então você se torna um bodhisattva, mas é um bodhisattva comum, tanto no caminho da acumulação quanto da preparação. Você vai se tornar um bodhisattva superior quando você entra no caminho da visão, e aí começa o caminho da meditação propriamente dito. E aí depois se torna um Buda, certo? Se torna um Buda, certo? Tá dando para vocês lerem aí? Tá pequenininho, né? Mas eu vou aumentar mais um pouquinho. É porque aí não... Só para enquadrar, certo? Então, o Bodhisattva comum, os 2 caminhos, acumulação e preparação. Aí aqui, as referências, né? Então, você primeiro... Para você entrar, para fazer surgir a bodhicitta, você precisa ter uma compreensão da originação dependente, uma mínima compreensão da vacuidade, inferencial da vacuidade, para poder você entender que a natureza toda é interdependente. Aí isso é que faz com que você considere todos os seres como parte da sua prática, certo? Aí depois eles têm 3 etapas aqui: médio, pequeno e grande, né, o caminho da acumulação. A mente da iluminação sem esforço surge, que é a mente do Bodhisattva. Aí você vai praticando, nunca cairá em um veículo inferior, o caminho da acumulação. Depois eu vou ler aqui rapidinho o Gampopa aqui para você trazer. Eu vou lendo aqui porque a gente é melhor, a gente já ganha tempo. No caminho da acumulação, através do estudo e do treinamento nas 4 fundações, os 4 pensamentos que transformam a mente, conquistamos uma compreensão clara da necessidade de nos liberarmos do samsara e de alcançarmos a iluminação. Com base nessa percepção, nossos esforços são focados e organizados para o caminho espiritual.
Com a orientação de mestres espirituais, começamos a reunir as diferentes instruções e métodos que estabeleceram a mente em um estado claro e unifocado. Com essa fundação, grande bondade amorosa, compaixão e bodhicitta serão desenvolvidos. Esse é o caminho da acumulação. Aí a gente, quando começa a avançar no caminho da acumulação, a gente chega, né, nunca a gente vai mais cair num veículo inferior, quando a gente está na parte média do caminho da acumulação, e quando a gente para na parte grande do caminho da acumulação, o que acontece? A união de quietude mental e visão extraordinária observando a vacuidade. A gente pula para o caminho da preparação. A gente tem, é como se a gente tivesse, a gente tem essa mente treinada, né? A gente, veja, tem união de quietude mental e visão extraordinária observando a vacuidade. A gente tem agora uma mente treinada, essas práticas de chama, atingimento de chama vai nos ajudar a entrar no caminho da preparação para a gente ter depois o insight da natureza da mente, né? E aí, só um instantinho, Ana e Paulo. E aí, a gente entra no caminho da preparação, continuamos o desenvolvimento, treinando a mente, fortalecendo o poder da sabedoria para combater as emoções aflitivas, estudando e nos familiarizando através da prática com a ideia de que tudo é interdependente e ilusório. Desenvolveremos o talento de suprimir e subjugar todo o poder das emoções aflitivas. Este é o caminho da preparação. E aí ele diz aqui que as raízes de virtude não podem ser cortadas, quando a gente, né, chega nessa fase do pico. Depois, o 6, não há mais renascimento nos reinos inferiores. Você começa a ter gerar qualidades sobre-humanas, assim, super-humanas, né? E aí a gente, super-mundanas, supremas mundanas aqui. As 4 qualidades incomensuráveis surgem, na verdade, aqui. Começa a surgir as 4, compaixão, amor, alegria, equanimidade. Começam a ficar realmente uma base. E aí isso é que nos prepara. Temos a compreensão da interdependência, da orientação dependente, da vacuidade. E aí agora a gente tem a visão direta da vacuidade, né? Que é o caminho da visão. No caminho da visão a gente vai ter experiência direta da vacuidade, não dual, não conceitual e não dual da vacuidade. Aí a gente entra no caminho do Bodhisattva superior. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. E aqui sim, aí tem os 10 booms aqui, ó. Os 10 booms, primeiro, segundo, terceiro, que coincide com as práticas das 6 perfeições aqui, generosidade, ética, paciência, esforço. A gente vai aperfeiçoando as 6 perfeições, concentração, sabedoria. Depois surgem essas 4 aqui ainda: método, oração, poder e sabedoria exaltada. Então, esses aqui são os 10 booms dos Bodhisattvas até a culminância para a gente se tornar um Buda, né? Oi, Paulo ou Ana? Sou eu. Então, me diga Cris, uma querida, coisa. já tá saindo, né? Beijo, tchau. Faz a dedicação. Já já a gente vai parar aqui. Sim. Só é uma pergunta. Quando fala o caminho da acumulação pequena, grande e média, eles estão se referindo àquelas acumulações de mantras, de Não, aqui a gente vai. prostração. A explicação que ele vai dar aqui, e acho que o Lama vai explicar um pouquinho, a gente vai aqui, na verdade, a gente já começa ao caminho de purificação, né? Os 4 pensamentos que transformam a mente, a gente vai direcionar a nossa. Ele diz aqui, ó, o Gampopa diz assim: a gente vai, através do estudo do treinamento das 4 fundações, as 4, né? A realidade e a personalidade da vida humana, a impermanência, o sofrimento que permeia completamente o samsara, a lei inexorável de causa e efeito. Conquistamos uma compreensão clara da necessidade de nos liberarmos do samsara, a gente vai gerar renúncia, ele vai gerar a renúncia, depois a gente vai gerar bodhicitta, o refúgio, a gente vai se preparar realmente para direcionar a nossa mente para a prática, para a gente não querer agora mais, o samsara vai perder a atração para nós, entendeu? Então esse é o caminho da preparação, nós vamos nos liberar das 8 preocupações mundanas e direcionar a nossa mente diretamente para ficar claro o que a gente quer, o que a gente vai fazer, assim, precisa fazer, né? Entende? É isso que nos faz. Aí a gente vai aprofundar na compreensão da vacuidade, aí que nos prepara no caminho da preparação, para aí a gente ter a visão, o insight direto da vacuidade, né? Do eu e dos fenômenos, né? Que é o caminho da visão. E aí a gente começa os estágios do Bodhisattva, né? Tá bom? Ok. Então, querida, eu acho que a gente já está bem adiantado da hora, né? Deixa eu só voltar aqui para o texto para ver se
Se tem alguma coisinha para fechar. E a gente, então, segue no próximo. Aí ele vai falar aqui que existem diferentes abordagens para esses 5 caminhos. Aí eu acho que é melhor a gente seguir na próxima encontro, porque aí a gente vê com calma. O que o Lama vai explicar. Aí o Lama vai trazer uma explicação rápida sobre esses 5 caminhos aqui. Certo? Mas a gente agora já visualizou um pouquinho, já tem uma ideia deles, né? E voltando. Deixa eu só voltar para lá para o quadro, só para ver se tem alguma coisa interessante, só para a gente amarrar, já que ele está aqui. Então, tem os 5 caminhos, os 10 bhumis. E a gente, nesse processo aqui do Bodhisattva superior, né? A gente começa a primeira realização direta da vacuidade aqui, mas depois a gente vai, né, percorrendo aqui, praticando as 6 perfeições, né? A gente vai atingindo até o 7º bhumi do Bodhisattva, no caminho da meditação, e vai aprofundando a nossa prática. A gente vai chegar no ponto da liberação das aflições mentais. Né? Aqui, liberação. Os obscurecimentos são eliminados, os obscurecimentos aflitivos, né? Eles são deixa eu ver onde é que está aqui o A e o B. Aqui. Os obscurecimentos. Aqui, quando a gente tem uma realização completa, direta da vacuidade, a gente libera os obscurecimentos, né? Que é a letra A. Os obscurecimentos aflitivos adquiridos. Mas aí a gente ainda tem que liberar os inatos. Por isso que ainda tem muita coisa para soltar, que é as propensões kármicas todas, né? Aqui a nossa visão se ampliou. A gente agora não está operando mais com ignorância, a gente está superando a ignorância, mas tem as propensões kármicas. Aí a gente já vê a realidade, a gente está vendo a natureza da consciência, a natureza da experiência, a natureza vazia da experiência, mas ainda tem as propensões kármicas. Então a gente vai ter ainda que liberar os obscurecimentos aflitivos inatos, que é todo esse caminho até o 7º bhumi. Para depois, nesses 3 últimos bhumis, é que a gente vai liberar os obscurecimentos mais sutis, os obscurecimentos cognitivos, que nos impedem, que permanecem ainda, a gente permanece em dualidade ainda. Então, nesses 3 últimos níveis que a gente vai liberar os obscurecimentos cognitivos, né? A onisciência. Aí ele explica aqui, os obscurecimentos aflitivos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Os obscurecimentos aflitivos é a concepção da existência inerente e suas sementes. Então a gente começa a ver que nada tem existência inerente, né? Que é a visão, mas ainda tem as propensões kármicas. A gente precisa liberar as propensões kármicas. E os obscurecimentos cognitivos é a aparência de existência inerente e máculas na concepção das 2 verdades como entidades diferentes. Então, são obstáculos sutis que ainda permanecem. Porque ainda tem apesar da gente não ter mais as aflições mentais, mas ainda as aparências surgem como se tivesse uma existência inerente. Tem uma dualidade ainda operando. E aí a gente vai ter que superar isso e vai ver as 2 verdades como o mesmo sabor. Não tem separação entre a verdade relativa e a verdade absoluta. Ou seja, na experiência, a liberação completa. Não são 2 experiências diferentes. Tem o Sansara e tem o Nirvana. Não. Tudo é a natureza última se manifestando. Né? Então, essa é a liberação final. Né? Essa é a liberação final. Isso aí você se torna um Buda, né? Certo? Então, só para a gente ter uma ideia aqui Esse é o caminho de 3 incontáveis éons. Deixa eu mostrar aqui, ó. O primeiro incontável e grande éon, o caminho da acumulação e preparação. O caminho da visão e o caminho da meditação. O caminho da visão e da meditação, até aqui no 7º bhumi, o segundo éon. E o terceiro incontável, né, éon, as etapas finais dos obscurecimentos cognitivos. Então, são 3 incontáveis éons para se tornar um Buda no caminho Mahayana. E aí o Jodhonipa vai puxar a nossa orelha dizendo, se você está recebendo os ensinamentos direto, não confie que você vai poder continuar praticando. Esse é um ensinamento provisório, não um ensinamento definitivo, porque você não sabe o que pode acontecer nas suas próximas vidas. Então, não vá por aí. Se você tem a oportunidade de praticar o caminho direto, escolha o caminho direto. Ele vai dizer isso pra gente, nessa resposta que ele vai dar ainda. Né? Então, é isso. Por hoje, foi só a introdução aí, rapidinha, dos 5 caminhos. Mas a gente vai seguir aí na próxima terça, certo? Flori, Oi, querido.
Tudo bem? Do primeiro ao 10º gume, são vários nascimentos no reino humano, no reino de Devas, porque ainda é ser senciente. O Devas pode ser sem forma, né? Pode ser... É isso? Não sei, do Porque décimo gume, eu não sei te dizer. Não, do primeiro ao 10º, porque, pelo que eu entendi, no primeiro éon, você, no fim dele, você já se livra de renascimentos inferiores. Se você olhar ali, tem uma coisa. Então, não tem mais renascimentos inferiores. Então, o segundo e o terceiro, onde pode você ser, se é superiores, né? Isso. Se é superiores, eu imagino que seja humano e exatamente, Devas, com né? certeza, com Independente... certeza. Com certeza. Você não sabe que vida você vai ter, né? Só no humano que você atinge a iluminação, né? Você pode atingir a iluminação nos outros reinos, né? Então, seguir um caminho de liberação nos outros reinos. Você pode seguir em Sukhavati, na terra pura de Buda Amitabha, né? Então, pode ser, né? Vários... Porque, às vezes, eu tenho a impressão que o caminho gradual ele é para proporcionar uma chance maior de você ter, em algum momento, um caminho súbito. Porque, senão, no caminho gradual... a gente não vai abandonar enquanto a gente não tiver total confiança e preparação para um caminho direto. Enquanto a gente não tiver total confiança e preparação para o caminho direto, é melhor que a gente faça o caminho gradual. Porque você quer fazer o quê? Com certeza. Ficar no Sansara? Não. Você já se livrar dos renascimentos, inferiores. Exatamente. E o próprio Dom Limpa diz isso. Você está pronto para encontrar esse ensinamento da grande perfeição, porque você aspirou muito, você já praticou muito em outros, e vai continuar praticando até o momento que você não está pronto, completamente confiante para... Enquanto isso, a gente vai estar no caminho gradual mesmo. E é super importante, né? Porque, dado que não é causal, quer dizer, a gente não tem que conquistar nada, a gente tem que perder condicionamentos, a gente tem que perder obstáculos. Tem que liberar coisas. Então, no fundo, eu imagino que o que se chama de caminho gradual é um caminho para possibilitar cada vez ficar mais provável que você consiga, em algum momento, um caminho direto. A gente vai seguir com os dois, até a gente vai ter completa e total confiança nas práticas, né? Enquanto a gente não tiver, a gente está no caminho gradual. Se você considerar o caminho muito assim didático, gradual, quase parece um caminho acadêmico, né? Você fala, acabei o primeiro ion, já saí do primário. Aí no segundo você fala, nossa, agora eu estou aqui, vou fazer até uma festinha quando eu chegar não ter mais aflições mentais, só vou ter obscurecimentos cognitivos. Eu acho que a coisa é um pouco mais, sei lá. Mas o Dom Limpa... É uma coisa didática para nos ajudar. Ele disse, não confie nesse... Esse é um ensinamento para ele dizer, ele vai dizer isso, é um ensinamento provisório, não confie porque você não sabe tuas marcas karma, que direção vai tomar a tua vida, você não sabe. Então, não confie, né? Então você vai aspirando, mas vai buscando o caminho mais direto possível que você tiver ao seu alcance. Pode fazer uma festinha de formatura em cada parte, se quiser. Não, melhor não. Não perde esse tempo, vai continuar praticando. Pois tá bom, queridos. Vamos fazer a dedicação e até a próxima terça. Sexta-feira vai ter prática de manhã, quem quiser, vai ser essa prática de hoje. Então deixa eu pegar aqui a share screen. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchezi panito nene pedranam panjishin ke ganati balon trupai tsipetso ledro adro arsho. Preste longa vida ao Lama Alon Wallace e a todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alon Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos,
e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição, a escola Nyingma. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Vajra nascido do lago, Lama de Udiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Dewadi, Nyududak, Orgen Lama Drugyune, Droatik Amalupa, Dei Salagopa, Show. Pois, é isso, queridos. Obrigada, Flori. Obrigado, Flori. Obrigada, Obrigada, Floriano. Boa Flori. semana, boa Obrigada, prática. Obrigada pela Florinha. companhia. É sexta. Semana Tchau, toda. queridos. Vamos Obrigado, praticar, hein? obrigado, Consciência da Flori. consciência, hein? Beijo. Beijo.